Nesse episódio do Vendendo Valor, a gente entrevistou a Luísa Sato, sócia das práticas de Direito Digital e Proteção de Dados do Tozini Freire. A Lu tem uma carreira super sólida, passou por escritórios como Piero Neto, Lobo de Riso, SBZ, hoje está no Tozini Freire. Ela também tem uma formação acadêmica super interessante, fez USP, fez LLM em Berkeley. E a gente teve um papo super interessante como foi essa virada de chave dela quando ela foi começar uma área dentro do escritório, começou a ver a importância desses temas como gestão, liderança, vendas, prospecção, relacionamento com o cliente, como que foi do ponto de vista prático, o que ela efetivamente fez. A gente falou também sobre liderança e, sobretudo, sobre liderança feminina no mercado jurídico. O episódio está recheado de dicas práticas, não perca. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Lu, que alegria ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz com a tua participação aqui nessa primeira temporada do Vendendo Valor. E a gente tem muita coisa para falar. Eu estava até te contando antes de começar que para mim foi incrível, porque a gente é amigo e eu fiquei te pesquisando, meio stalker, assim, para me preparar aqui pro podcast. E muita coisa que eu não sabia, e muita coisa que eu tô interessado. E assim, você tem uma trajetória super sólida, né? Passou por Piero Neto, Lobo de Riso, SBZ, tá 2 anos e pouco, inacreditável já no Tozini. E então assim, eu acompanhei parte dessa jornada mais de perto. Foi nessa fase do SBZ e tal, que a gente ficou super junto. E eu queria começar por aí, apesar de a gente ter muita coisa para falar sobre essas transições. Mas eu lembro muito do começo, você entrando no escritório, e eu lembro muito do momento que você saiu. E naquela fase, para mim, você deu saltos incríveis. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa, que para mim foi uma jornada, não, assim, advogada incrível você sempre foi, né? Tecnicamente, USP, LLM em Berkeley, etc., escritórios sólidos, mas olhando para essa parte de gestão, olhando para essa parte de vendas, olhando para essa parte de liderança, assim, para mim, assim, você foi dando cada vez mais saltos incríveis. Eu queria que você falasse um pouco pensando naquelas pessoas que estão um pouco incipientes no início de uma jornada parecida com a sua, de cada vez mais ter que se envolver com esses assuntos. Como é que foi para você, né? Boa, Bru. Pensando assim, esse documentário, Luísa Sato. Eu tô até doida pra saber o que você me pesquisou, o que você stalkeou. Eu sempre acho que eu sou um livro aberto e vou adorar conversar com você. Aliás, é uma honra estar aqui. Super obrigada pelo convite. E falei aqui, né? Se você me fala, vamos saltar de paraquedas, Bru, eu não quero. Mas se você pedir, eu vou. Porque você teve muita influência na minha carreira e pra estar onde eu tô. Então, eu agradeço do fundo do coração. Muito feliz de estar aqui. Mas vamos lá, eu não sei nem por onde eu começo. Mas vamos começar por aquela fase em que eu achava que existia um caminho único, que eu acho que esse podcast pode ir muito por isso, né? A primeira temporada eu vou querer ouvir tudo, porque eu tô muito interessada no relato das outras pessoas também. Então já teve uma época em que eu achava que existia um caminho único, que era fazer faculdade, entrar num grande escritório e lá me aposentar. E tanto foi assim que, na verdade, antes disso, meu pai queria que eu fosse juiz. Eu sou filha de um pai funcionário público e de uma mãe do setor privado, cada um puxando para um lado. E meu pai falou, vai para o setor público. Entrei na faculdade querendo ser juíza. No meu segundo ano, já entrei no Piero Neto, que minha mãe falou, não, vai lá, pelo menos vai ticar, né? Não gostou, quer ser juíza, maravilha, sua família vai te apoiar, mas vai ver como é que é um escritório de advocacia. E lá fiquei 10 anos. E lá fiquei 10 anos, muito porque, de verdade, de coração, eu tenho o maior carinho pelo escritório, eu realmente gostava daquilo. Apesar de muita gente falar como que você gosta de um escritório, que é opressor, mas não era. Ou na minha visão não era, e o meu sentimento lá sempre foi muito positivo. Mas também porque eu achava que se eu saísse de lá, eu ia pedir dinheiro no farol, mesmo. E eu não sei ser malabarista, então eu ia tirar um troco muito pequeno, né? Então minha vida era assim, eu achava que eu tinha que ficar no Piero Neto, entrei lá, achava que o único caminho de sucesso era aquilo. E o que mudou minha cabeça foi ter morado fora 1 ano, inclusive com a ajuda do escritório, fiz meu LLM em Berkeley. E eu voltei com outra cabeça. Não entendi muito o que aconteceu comigo naquela época. Hoje, voltando, eu vejo que você abrir os seus olhos para novas experiências, você acaba realmente se mudando, né? E aí, voltei com outra cabeça, não fiquei nem mais 6 meses no escritório. Quis fazer outras coisas, fiz entrevista no Google, mas o que me atraiu, na verdade, foi outro escritório, que foi o Lobo de Riso, por N razões, mas principalmente pelo fato de que eles falaram, ó, vem aqui ganhar muito mais, que na época era muito importante para mim, ainda é, né, lógico. Claro.
mas também para abrir sua própria área de propriedade intelectual. E aí eu fazia a propriedade intelectual, né? E aí eu falei, putz, uma mega de um passo importante na minha vida, quero. Fui, não vou dizer que foi pouco traumático, acho que abrir mão de algo que você entendia que era aquilo, desde de jovenzinho, né? Você pode estar 10 anos num caminho para você cortar e ir para outra coisa, mesmo que não seja, putz, vender miçanga na praia, algo que ainda estava muito alinhado com o que eu estava fazendo. Para mim foi um grande escritório super bom também, né? Escritório super bom, super grande, super sólido. Ainda assim, foi algo do tipo, eu contei em casa, minha mãe ficou meio chocada. Minha mãe ficou, o que você tá fazendo, né? Eu falei, mãe, por isso, isso e isso. E eu comecei a chorar, falei, eu sou uma decepção para vocês. Ai, meu Deus. Eu sou uma decepção para minha família, porque eu resolvi ir para outra coisa, né? E a minha mãe, eu lembro dela olhar para mim e falar, não importa. O que importa é você feliz. Qualquer outra coisa além disso não é bacana. Resolvi, adorei, fiquei no Lobo. E uma coisa muito bacana que aconteceu lá foi que eu tive o meu primeiro contato com a área de proteção de dados, quando ninguém tinha. Então, before it was cool, nem se falava de LGPD nem nada. Como o escritório ele era associado a um escritório estrangeiro, cuja principal área era proteção de dados, o europeu, eu já tive contato muito cedo com aquilo. O que foi ótimo, porque em 2018 veio a LGPD. E aí, Bru, como eu já era meio referência na área, porque ninguém fazia, então, na verdade, eu já era uma mini referência. Azul aí. Não tinha ninguém, né? Então, em Terra de Céu, quem tem um olho é rei, foi isso mesmo. Fiz entrevista em 11 lugares, porque eu tava descontente com o Lobo. Na verdade, nem tanto, não era muito isso, né? Eu não via muito como eu virar sócia lá. Por N motivos, não via, pelo menos não tão cedo. Claro. Fiz entrevista em vários lugares, tal, e o ASBZ foi o único que me ofereceu a sociedade. E isso era um big step, Bruno. Isso era um big step. Chegando lá, amei a entrevista. Você sabe, você passa por lá também, inclusive foi onde nos conhecemos. É um escritório muito diferente. Tudo é muito divertido. E eu consegui ver que eu conseguiria ir para um lugar, né? Cuidando da minha própria área, mas um lugar alegre, que era algo para mim que era diferente do que eu estava experimentando até então, né? Era um lugar em que eu podia advogar e ter uma qualidade de vida boa durante o trabalho. Não é que eu precisava sair para ter vida. Para ter vida, não. Aquele lugar me transparecia muita felicidade. Inclusive, acho que o slogan deles tem a ver bastante com isso. E foi muito feliz mesmo, Bruno. Só que, no meu primeiro ano, e eu acho que aí tá a grande chave do nosso papo aqui, eu flopei, como dizem os jovens hoje, brutalmente. O meu primeiro ano de sócia, olha, eu vou dizer que pra falar que foi ruim, eu precisava ter melhorado muito, tá? Foi horrível, tenebroso, péssimo. Porque eu não virei essa chave de advogada sênior para sócia. Eu não entendi que eu tinha que mudar de chapéu, que eu tinha que mudar a forma com a qual eu trabalhava. Eu tinha que trazer números, eu tinha que me mostrar para o mercado, eu tinha que convencer clientes a me contratar. E pensa só, me contratar é contratar um escritório que não tinha essa área, não era famoso por ter nenhuma área envolvendo minimamente proteção de dados. Era uma lei que sequer estava valendo ainda, bro. Você imagina isso, eu tinha que convencer uma multidão de gente a me contratar porque tinha essa lei que claro que vai pegar, gente, vai ser ótimo, mas você precisa me contratar para projetos de 100, 200, 300 mil reais. Imagina como que era esse trabalho de convencimento. Então, meu primeiro ano você deve ter concluído de que eu não convenci muita gente, né? Meus números foram ruins, ainda passei por uma tragédia na minha vida, que foi a perda da minha mãe. Então, para mim, aquilo tudo foi muito… Assim, junto, né? Tudo junto. Então, foi um primeiro ano, assim, indescritível. Mas, tudo na vida, né? É aquilo, a crise… é uma grande oportunidade de mudança. Sim. E eu peguei aquela tristeza que eu estava sentindo. E assim, né? Minha vida toda caminhando, tendo sucesso, para ter um ano flopadíssimo, horrível. Peguei aquilo e falei, não. Eu preciso virar o jogo aqui. E uma coisa que eu acho que é muito bacana e eu quero muito ouvir das outras pessoas também, que eu acho que você não chega onde você quer chegar sozinho, Bru. Eu acho que é muito complicado você ter um grande case de sucesso no mundo que o cara fez tudo sozinho. Claro. Eu não consigo pensar agora em alguém. Perfeito. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu tava conduzindo aquilo meio sozinha, achando que eu podia, mas não.
eu vi que eu tinha a tal da caixinha de ferramentas. Eu tinha um monte de coisa ao meu dispor. O escritório era super aberto para me ajudar. Eu tinha outros sócios para me ajudarem. Outros sócios que já passaram pela mesma coisa. Além disso, eu sou casada com um administrador. E grande parte de você ser sócio, na verdade, é você ser um administrador. Perfeito. Porque você ser um bom advogado, você tem todo o escritório, você ainda tem excelentes advogados. Uhum. Eram outras skills, outras habilidades que eu precisaria desenvolver. Então, eu tinha isso em casa. E, além de tudo, tinha, assim, a coisa maravilhosa na minha vida, que foi Bruno Strauss. Que eu precisava prospectar clientes. Eu não sabia nem o beabá. Eu lembro que o nosso primeiro encontro foi na casinha. Sim. E você ensinando lá há algum tempo. E era a minha primeira semana no escritório. E você já chamou 2 pessoas para fazerem um roleplay de como seria uma venda para cliente. Eu sei lá, porque cargas d'água que eu me candidatei. E foi horrível. E você foi tão gentil comigo. Você foi tão gentil. Eu fui horrível de falar, o escritório tem tantos anos, a gente tem todas as áreas. E eu sou maravilhosa, eu cuidei de vários projetos, eu sou formada na Sanfran. Nossa, que legal. Gente, e eu fico imaginando o cliente ouvindo isso. So what? E eu lembro de você sendo super gentil. Não, legal, Luísa, que bom que você se candidatou e pôs a cara a bater, né? Mas tem isso a melhorar. E eu falei, nossa, cara, realmente, eu tenho muita coisa a melhorar. E eu comecei a puxar... Mas deixa eu pausar aí. Claro, Da onde vem essa abertura? Porque eu vejo muita gente fechada com a sua trajetória. Muito fechada isso. De se abrir pro novo, você diz? Você sempre foi assim? Não. Não, sendo filha única, capricorniana, eu acho que, assim, não era aberta pro novo. Tanto que eu segui uma linha única e fui seguindo aquilo sem tentar mudar muito. O que me mudou foi essa flopada geral. Bru, eu precisava... Você acha que isso foi o catalisador para você falar, cara, eu preciso mudar? Porque você podia muito bem também falar assim, que se dane isso aqui, eu vou para outro lugar, porque você tinha liquidez, né? Você tem um baita currículo e tal. Mas foi interessante você falar assim, não, eu preciso mudar e eu vou mudar aqui. Exato. Bru, eu nunca quis ser uma loser. Eu acho que esse era o fato. É o medo de perder. É o medo de perder. E eu acho legal, né? Que hoje a gente vive num mundo de informação tão grande, mas é tão difícil ao mesmo tempo, porque quando você tem muita informação é tão difícil de filtrar. Sim. Que eu tinha muito que ser convencida e acreditar naquelas pessoas que eu achava que tinham tido sucesso. Porque você pegar o Google e der um search, como eu posso melhorar minha vida? Você vai ter 1 trilhão de respostas, Sim. de 1 trilhão de fontes. Mas como é bacana você ter uma referência. E eu via... o que vocês traziam na casinha, as coisas, os consórcios que eu conversei... Só para ninguém achar que era um cativeiro... A casinha, para quem tá nos escutando, foi o primeiro lugar que a gente foi literalmente numa casinha, fazer os treinamentos, até para sair do escritório, né? Só pra ninguém achar que é um cativeiro aqui, mas continua. Não, Bru, eu sempre me senti muito livre, tá, gente? E é isso. Bom, eu não queria flopar, queria conversar, ter acesso a essas informações que eu acho super qualificadas, de pessoas que eu confiava, de quem eu tenho referência. Inclusive, você muito bem me ensinou que de quem que a gente compra, né? De quem a gente tem referência, né? A maior parte das vezes. É lógico que sua referência pode ser um ranking, mas acho muito difícil. Acho que sua referência vai sempre ser aquele cara que resolveu um problema que era parecido com o seu. E aí, eu conversei com pessoas que tiveram problemas semelhantes ao meu. Eu acho que ter perdido minha mãe também tem alguma coisa por aí, porque sendo filha única, minha mãe foi sempre super protetora e sempre dizia, não, mas você é maravilhosa, você não tá dando certo, é porque é alguém errado. Sim. Ou ela sempre me ajudou e falou, não, segue assim, porque do jeito que tá bom, qualquer coisa eu te dou o maior apoio. E ter perdido essa fala... Acho que também foi importante para o meu crescimento. Lógico, imagino. E, né, falando, as piores coisas do mundo tem um quê de positivo, uma oportunidade aberta. E aí foi isso. Mas acho que é isso, a abertura para o novo foi exatamente... E aí você abriu para o novo, mas vamos pensar do ponto de vista prático. Sim. O que você fez? O que eu fiz? Eu me planejei. Porque, conta para mim, Bru, qual que é a sua frase? Que quem fala em planejar... A falha na preparação, a preparação para a falha. É do Benjamin Franklin, dando mérito. A minha, que eu gosto bastante, eu vou falar que é minha, ideias não valem nada sem execução. Boa, essa é minha, boa. Essa é minha. O feito é melhor que perfeito. Também tem isso, adoro frase. Isso. O que eu fiz foi me preparar.
me planejei. E você sabe, né, que eu sempre fui muito disciplinada. Eu acho que isso é talvez uma melhor qualidade. Que eu falei, eu peguei todas as informações de pessoas super qualificadas ao meu redor, em quem eu confiava. Coloquei no Excel mesmo, fiz que eu vou fazer nos 10 primeiros dias, 30, 60, 90, e vou calculando lá os dados, coloquei na planilha Excel como que eu ia evoluindo. E as coisas começaram a acontecer. Eu fui plantando sementinha. O meu segundo ano de escritório, gente, olha, já que o primeiro foi um flop total, o segundo eu posso dizer que foi assim… um brilho, eu estourei a meta num ano de pandemia. Sim. Assim, foi um negócio estarrecedor, saí em vários rankings, clientes elogiando, então o mercado me vendo, o escritório também vendo o potencial que eu tinha, sabe? A meta que foi colocada de alguns milhões, eu consegui bater no meu segundo ano. Então foi uma mudança, assim, muito, muito drástica. E você acha que foi uma virada, não tô querendo colocar palavras na sua boca, né? Mas assim, eu acho muito difícil alguém passar pelo que você passou sem uma mudança de chavinha mesmo. Total. De falar assim, peraí, cara. E de novo, é muito chover no molhado, mas o óbvio precisa ser dito. Eu acho que quando você internaliza, né, o subtítulo do meu livro, o que fazer quando qualidade técnica não é mais diferencial competitivo, eu falo, cara, esse é o momento que a hora que você vira a chave disso, você entende que sim, qualidade técnica é importante, mas eu brinco que é que nem resolução de TV. Vai chegar uma hora que a gente não vai ver mais a diferença entre 8K e 16K, vai ser tudo a mesma coisa. Sim. Então, você investir mais no técnico, ele não vai te trazer esse delta de performance que você está esperando. E às vezes, e de novo, acho que essa é a grande dissonância cognitiva, porque quando eu falo sobre isso, eu falo que contexto importa. Total. Eu vou chegar no Pioneer e falar que eles fizeram errado? Óbvio que não, né? Olha a potência que e no Machado Mery e todos mais, que são escritórios excelentes. E eu acho que é aí que a gente tem dificuldade de lidar com essas duas realidades, em que deu certo, fazendo de um certo jeito. Então, acho que o mercado jurídico foi um late adopter. Ou às vezes, assim, alguns são late adopters, outros não são adopters, né? De metodologias de gestão. A gente já vai falar mais pra frente de liderança, que eu quero te ouvir também. E vendas, eu acho que é um tema super tabu. Muito verdade. Né? A gente eles se colocam muito no lugar do médico da médica. Não, você tem que entender que a gente é como médico de família. Eu falo, legal, cara, imagina se os médicos e médicas fizessem o que a gente faz. Luísa, deixa eu falar um pouco sobre mim. Exato. Quando você tem uma consulta ruim no médico, numa médica, o que normalmente aconteceu? Um mau atendimento, a pessoa não prestou atenção no que você está falando. A pessoa não me ouviu, não fez boas perguntas. Então, esse é o exemplo que eu uso recorrentemente. Então, e é engraçado, porque eu fui na minha dermatologista e ela entrou pra mim e falou, quando que você vai ensinar a gente a vender? Eu falei, putz, Adriana, não é minha praia, né? Ela, não, a gente dá um jeito, você precisa ajudar a gente. Então, eu acho que, no geral, profissionais liberais e serviços profissionais, a galera tá enfrentando desafios bem parecidos. Muito. Porque, historicamente, não teve o que fazer. Exato. E tudo bem. Não é desmerecer ou falar que estava errado, porque deu certo até então. E aí que eu acho que a galera fica um pouco na defensiva. Quando você vira, e por isso que eu começo todos os meus treinamentos com algum cliente novo falando sobre contexto. Sim. Então eu falo o seguinte para eles, eu falo assim, galera, o contexto de hoje é o mesmo contexto de 10 anos atrás? Não. Às vezes 5 anos atrás? Aí eles falam, não. Aí eu falo o seguinte, legal, o que está acontecendo com o comportamento de compra dos clientes? E aí eles começam a listar um monte de coisa, né? Putz, clientes mais desafiadores, o medo do pessoal de compras, de suprimentos, e vem todas aquelas aflições, etc. Eu falo, legal, cara, então a gente tem... Vocês concordam, então, que o contexto do mercado mudou? O que vocês vão fazer diferente? É isso, Bru, é o que você sempre falou também sobre… Acho que a melhor qualidade possível de um ser vivo, não tô falando nem de ser humano, é adaptação. Porque quando a gente fala, se o mundo explodir, só vão sobrar as baratas. Porque ela vai plenamente se adaptar ao mundo pós-apocalíptico. Vai ficar ótimo, sim. E isso também, né, também é algo recorrente até nos seus posts. Que, cara, se você viveu tua vida inteira fazendo a mesma coisa, mesmo que brilhantemente, que era o que eu tava fazendo com a minha carreira, eu sempre fui elogiada, sempre tive notas boas na escola, depois boas avaliações no escritório, e eu segui com a mesma fórmula, sem entender o meu contexto, sem conseguir naquele primeiro ano me adaptar às coisas que mudaram ao meu redor, ao que eu tinha que fazer e também ao que o escritório representava, né? Então, eu vim de Pinheiro Neto, Lobo de Riso, que o trabalho vinha. Hoje já não sei se é mais assim, porque eu tenho amigos nos dois escritórios, eu também sei o contexto deles. Tem suas dificuldades, claro.
E aí fui para um escritório que não tinha área, eu tinha que desenvolver aquilo. E se eu não me adaptasse, como no meu primeiro ano, né, não tinha essa visibilidade, essa necessidade, se eu não me adaptasse, eu não ia ter sucesso. Mas eu acho que teve mais uma coisa de observador da sua trajetória, que eu acho que foi fundamental, foi... Então, você montou seu plano de ação. Você, para mim, eu tava até aqui falando, você é um case, né, de disciplina para mim. Então, entre a gente ter uma conversa e você botar para rodar, era muito rápido. Sim, e te mostrava depois. E me mostrava depois. E você sempre falava, puta, justo é isso, isso, isso. Mais ou menos, mas tudo bem, vou aceitar. Aprendi na terapia a aceitar elogio. Mas eu acho que você teve uma habilidade também de saber que era um processo. Sim. E que você ia muito nessa cultura de experimentação. Sim. Putz, testei aqui, não foi legal. Isso, muito. E aí eu queria que você... E eu tô sempre pensando também nessa pessoa que tá naquele teu lugar lá de trás e tá escutando agora a gente, né? Então você foi lá, você montou um plano, você começou a medir. Você começou a testar, você falou, cara, eu vou aqui, eu vou segmentar, eu vou priorizar. A gente falou sobre produto, a gente falou sobre um monte de coisa. Mas mais que isso, você tava muito antenada que era uma jornada de tentativa e erro. Certo. Porque apesar de ter muita ciência por trás, são relações humanas, né? Então, não são vai ter coisa que vai virar com um, coisa virar com o outro. Claro. E eu queria que você puder, e eu não sei o quanto que você já internalizou isso, como que você foi encontrando o seu jeito de vender? Excelente pergunta, Bruno, mas acho que a primeira coisa é confiar no processo. Se você não confia naquilo que você está fazendo, você vai sair da linha. Entendeu? Você fala, putz, eu acho que isso aqui não é relevante, mesmo sendo um pilar importante do que você está fazendo. Esse daqui eu vou ignorar. Não, segue o processo. Você tem que confiar naquilo e ir medindo, monitorando. Bru, foi muita tentativa e erro. E assim, eu tentei cavar um monte de oportunidades e foi exatamente isso que eu fiz. E no começo era aquilo que você fala para não fazer, desculpa, Bru, eu fiz, que é metralhar para todo lado, sem dar o tal do tiro sniper, porque eu não sabia onde atirar. Tá. Eu não sabia. Mas aí, Mas desse o que mundão... era esse atirar para todo... O que você fez? Putz, Bru, desde coisa de pegar o LinkedIn e todo mundo que eu conhecia, oi, tudo bem, vamos conversar. Vamos Coisa horrorosa. E uma pessoa que, mesmo que me contratasse, ia me contratar por R$15, sabe? Sim. Desde isso, sem conseguir fazer uma filtragem legal, até aceitar muita coisa que eu não precisava. De trabalho, você tá falando? Não, de trabalho, só que trabalho não billable. Porque sempre vai falar, não, você tem que investir, vai fazer palestra na Piraporinha da Serra para uma empresa, tipo, hoje eu vejo que já, não posso gastar meu tempo com isso, mesmo que com certeza se eu for para esse lugar e eu vá ganhar um monte de experiência, porque tudo na vida te gera experiência, te traz uma coisa extra e eu sei disso, às vezes não é o teu foco, entendeu? Não vai te levar para aquele resultado específico. Então foi muito de filtrar por erro mesmo, tá, Bruno? Não vou. Mas assim, foi muito tempo investido em tarefas que não me retornaram. Eu só fui vendo isso ao longo do tempo, até dar Mas tiro você de não ia sniper, conseguir... eu acho que tem um ponto aí que eu acho que de novo, né? Hindsight, né? Eu acho que você só ia conseguir ver depois mesmo, exato, né? Só eu acho que experimentando. esse é um pouco do processo. Eu acho que você tocou num ponto que até anotei aqui. Tem duas coisas pra mim, na linha de eu adorar frases, né? Tem uma frase do Drucker que é: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Amei. Então, no final, eu acho que a gente confunde muitas coisas. Então deixa eu disparar 100 mensagens, deixa eu fazer 1000 eventos. Só que as pessoas não medem no final do dia se aquilo tá dando retorno ou não. Isso é verdade. Eu tava até falando, eu dei uma entrevista no Latin Lawyer faz um tempo, eu tava falando com o repórter, ele até citou isso na matéria, que era uma matéria sobre CRM e tal. E aí eu tava... E lógico, você me conhece, né? Eu obviamente acredito no que eu faço, né? Se eu não acreditasse, você não ia conseguir vender o que eu faço. Então, às vezes, eu fico louco quando o escritório decide fazer um investimento numa coisa que eles nunca mediram se tá dando certo, ao invés de investir num treinamento de venda pra turma. Sim. De novo, sou envezado, sei aqui o meu lado. Mas, às vezes, eu lembro que era bem essa situação, porque eu tinha um sócio lá dentro que era meu mobilizador, aqui usando as nossas terminologias, então era a pessoa que meio que tava me ajudando a navegar. Quando eu não peguei, quando eu não convertei o projeto, ele virou e me falou assim, cara, eles optaram por patrocinar o evento tal. E eu lembro que eu tive uma discussão com eles, que a gente estava discutindo essa questão de evento. Eu falei assim, gente, é difícil eu falar alguma coisa em vendas que eu vou falar que é 100% certo ou 100% errado. O que eu vou te falar é, mede. Se você falasse pra mim que você foi fazer a palestra no Cafundó de não sei aonde, aquilo te gerou tantos leads e daqueles leads você conseguiu converter, quem sou eu pra falar que você tá errada? Sim. Agora... Você foi lá,
fez o negócio e você não tem nenhuma medição do que você está fazendo, e acho que esse é o grande problema. Eu acho também, Bru. E, bom, eu trabalho com dados, inclusive, né? Como eu pago as coisas em casa. Sim. Então, eu realmente acredito que dado é a coisa mais importante para um negócio. Tanto que hoje, quando a gente vê as grandes empresas, as que dão certo e tal, elas estão muito baseadas em decisões que… Bom, o business são dados e as decisões baseadas em dados. Porque acho que quando você não tem o dado, a sua decisão não é informada, tudo que você tem é um lucky guess. Se deu certo, foi um chute bem feito. E você não quer investir em chutes bem feitos, Bru. Sensacional. Você não quer. Você quer tomar decisões para o teu negócio, para aquela sua estratégia, para chegar naquele determinado fim, com base em dados, né? E aí, eu acho que tem um negócio, eu brinco a diferença entre correlação e causalidade, né? Então, ou coincidência. Então, muitas vezes eu escuto, mas naquela vez eu falei, cara, não torne a sessão, a tomada de decisão com base nas exceções, toma muito cuidado com isso. Então, eu falo pra eles, cara, sempre vai ter aquele caso do cliente mala que você não conseguiu, né? Quando a gente fala sobre metodologia, você tem que jogar com a estatística debaixo do braço. Sim. E aí tem que fazer o que você fez, porque eu sinto também uma frustração, que a galera vira pra mim e fala assim, cara, eu tentei lá com 2 prospects e não deu certo. Não, você tem que ter um range maior que isso. Eu falo, cara, tenta mais. E o gráfico, Excel total aqui, que eu aprendi, inclusive, né, nessa de tentar mudar, mas de fazer o gráfico, e você vê que é uma curva. Se tem um ponto fora da curva, você vai basear a tua vida nesse ponto fora da curva. Eles fazem muito, Lu. Eu sinto que a galera faz muito, assim, e eu acho que aí você vai, e aí é meu ponto. E aí, nesse processo, você foi medindo, você foi vendo as coisas que não… E eu acho maravilhoso isso, que não davam certo. Porque eu sou chamado muito para fazer palestras, é muito legal. Porque o camarada chega para mim e fala assim, não, você vai se expor para uma galera e vai ser muito bom para você. Aí eu viro e falo, cara, graças a Deus eu não preciso disso. E assim, e eu falo, honestamente, nunca deu certo. O que eu faço… E aí você vai aprendendo jeitos, né? Então eu falo o seguinte, palestra é um negócio que eu vendo. Então eu vendo palestra em company e tal. Então, o que eu faço hoje em dia são bate-papos. Você quer fazer um round table comigo e que as pessoas mandam perguntas e a gente faz um bate-papo ali na frente do grupos de RH ou do Think Tank XPTO? Beleza, vou considerar aquilo, mas eu tô sempre medindo. Sim. Vieram… Porque no final do dia, é que, de novo, eu tenho um viés mais para venda. Certo. E aí sempre me pergunta essa interface entre marketing e vendas. Eu falo, cara, óbvio que eu vou te falar que toda a tua estratégia de marketing tem que decorrer da tua estratégia de vendas. Claro. Né? Para onde você quer ir, que segmentos que você está olhando. Porque daí você vai determinar o tipo de conteúdo, você vai determinar lógico. Quais eventos que você tem que participar. Porque o que acontece muito no mercado jurídico, só puxando essa janela aqui de eventos, eu tava falando hoje, cara, é muito patotinha. Sim. Sim. Então a galera vai sempre nos mesmos eventos, interage sempre com as mesmas pessoas, ainda se vai mais gente do escritório, fica todo… Eu falo, cara… Todo mundo junto. Você tá literalmente indo para um lugar em que as pessoas estão indo para isso. E você não tá… Aproveitando e dando oportunidade para isso acontecer. Então, eu acho que… E aí a minha volta, né? Desculpa a digressão aqui, mas… E aí você foi nessa tentativa e erro, vendo aquilo que não estava funcionando, eu gostei muito, até anotei aqui, você estava fazendo um processo de qualificação no final das contas, né? Putz, vale a pena. Eu acho que não só em relação às ferramentas, mas eu vi você também fazendo um processo de qualificação em relação às oportunidades. As oportunidades, a quem me contratava, saber quem que é o tomador de decisão. Inclusive nisso, eu vi que tem muito a ver comigo. Quando a gente… prestadores de serviço, né? Tem muito a ver com a minha pessoa, quem vai com a minha cara. Tem gente que não vai com a minha cara. E eu comecei a traçar o perfil de pessoas que iam com a minha cara. Bru, acho que as duas coisas que eu queria falar desse papo anterior, eu amo o gato da Alice, que eu acho que pra mim é a maior sabedoria, tem muita sabedoria, né? A Alice no País das Maravilhas. Mas esse do gato, que ele fala, gente, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, porque tanto faz, você não sabe onde você quer chegar. E aí, quando você sabe onde você quer chegar, tem o caminho, né? Então segue por esse caminho. E como que você foi moldando e encontrando o seu jeito, o seu processo? Porque esse é um tema que eu quero falar, assim, porque eu acho que é um tema pouco explorado, né? Eu acho que isso, só para introduzir, a gente estava falando antes de começar aqui o episódio, né? Eu ouço muito. Ah, não, Bruno, vamos colocar no teu treinamento só quem tem perfil comercial. E o que eu tava falando para você é que eu falo, cara, não. Não dá, as pessoas morrem de fome. Se a pessoa falar, putz, não tenho perfil comercial, então desisto. Exato. E aí o que eu venho batendo muito forte na tecla é que tem a caixa de ferramentas. Sim. Então você tem diversos sabores quando a gente olha para desenvolvimento de negócio. Agora, você tem que escolher o seu,
Não dá pra você esconder atrás da personalidade, falar, eu sou mais tímida, eu sou mais tímido, então eu não vou fazer. Você tem que fazer alguma coisa, mas sim, há diversos caminhos. E eu acho que é interessante para quem tá tentando descobrir o caminho, ouvir como que você foi descobrindo o seu, né? O jeito de tocar uma reunião, o jeito de se preparar para uma reunião. Sim. Como é que foi esse processo para você, assim, de ir caçando o teu jeito ali de fazer? Sabe que, bom, quando eu desenvolvi isso foi na pandemia, então isso foi uma coisa boa, que você tinha muita possibilidade de marcar reunião, né? Sim. Porque as pessoas estavam em casa mesmo, você não precisava, começou, né, essa mudança de comportamento de você não ter que ir até a pessoa, então você estava lá na frente do seu computador, você marcava várias reuniões, e você vê o que encaixa na hora, né? Sim. Então você vê o que vai brilhando os olhos das pessoas. Uma coisa que eu fiz bastante, inclusive era a mesma época que eu estava planejando meu casamento. E eu estava entrevistando, ao mesmo tempo que eu estava querendo vender meu serviço, eu estava comprando ao mesmo tempo muitos serviços de fornecedor. Chapéu de compradora. Isso, e eu comecei na minha cabeça, entender o que eu gostava. Como eu gostava de ter as coisas, o serviço oferecido. E eu comecei a ver, tipo, isso que você falava, do cara falar, eu sou o cara mais maravilhoso, eu fiz o casamento de sei lá quem, pra não sei quantas pessoas, com a vista sei lá pra onde. Tipo, who cares? Não é isso, não é isso, eu quero outra coisa. E acabei contratando os serviços de pessoas que falavam comigo, que entendiam o que eu queria. Tanto faz. Gente, se ele fez o casamento da Tássia Naves, já não serve pra mim. Porque eu não tenho nada a ver com ela. Acho ela maravilhosa, tá, gente? Mas não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. E aí, eu comecei a ver que tinha isso. Primeiro, ouvir o cliente e moldar o seu discurso. E não é que, nossa, o cliente vai com a minha cara, não vai com a minha cara, já tá automaticamente eliminado. Não. Você consegue entender a dor dele, você consegue encantar o cliente de acordo com o que possivelmente ele vai querer ouvir. Né? E uma coisa sobre dados, e eu sempre anotava o que deu certo, o que deu errado, se a proposta fechou ou não fechou e o motivo. Não sei se você lembra desse Excel. Super lembro. E aí, em vez de eu focar, e a maioria não dá certo, né, Bru? Isso, se você focar nisso… É difícil, né? O coração dá uma… Você vai… Eu acho que assim, o caminho para uma tristeza, para uma depressão, é você focar em tudo que deu errado na sua vida, tudo que está dando errado na sua vida. Se você quer ficar triste, gente, esse é o caminho. Vai pra venda e tenta vender. E começa a ver todas as propostas que foram não, porque a grande maioria vai ser não. Vai ser não. Então, você tem que falar com muita gente para receber alguns poucos sims, e esses poucos sims que vão trazer o seu negócio, vão fazer o seu negócio, né? Então, eu começava, em vez de me deprimir pelos grandes nãos, é claro que os nãos, você tem um aprendizado todo, eu comecei muito a focar, primeiro, comemorar cada uma das minhas conquistas, porque eu acho que sim, elas têm que ser todas comemoradas até hoje, né? E aí… e ver o que deu certo, para eu fazer mais daquilo, entendeu? Claro que quando eu vejo que deu errado alguma coisa, eu tento ver bem, mas, Bru, é muito difícil alguém te falar a verdade sobre por que ele não fechou com você. Muito. Porque às vezes pode ter sido só, Luísa, você fala muito alto, eu falo muito alto. Pode ser isso, mas às vezes é porque não queria, não sei, não gostei do seu escritório, não gostei da sua equipe, ou do jeito que você escreve, da sua apresentação, sua proposta foi longa ou foi colorida demais. A gente não sabe. Sim. O cara provavelmente vai falar, não, foi uma questão interna, ou foi preço, a gente escolheu um escritório. Fácil, porque é a saída mais fácil. Sim. Então, é difícil ter um dado super preciso quanto a isso. Então, eu peguei muitos meus cases de sucesso e resolvi investir, e perguntava também pra pessoa por que ela tinha me contratado. Sensacional. Isso é uma coisa que as pessoas não perguntam. Não fazem. As pessoas têm vergonha às vezes, né? Baita dica boa. O que te levou a contratar, O que te levou a me contratar? Isso até hoje eu pergunto. Muito bom. A pessoa fala porque foi isso. E normalmente porque você entendeu o meu problema. E aí, uma coisa que é muito legal, eles falam que durante a reunião de prospecção, você ouvir meu problema e você falar que você já lidou com alguns casos e conseguiu resolver aquele problema específico. Storytelling, porque você passa uma super segurança. Provavelmente aquele cliente já chegou em você, aquele prospect chegou em você por alguma indicação, alguma referência. Também é um gancho maravilhoso, porque você conseguiu já resolver um problema do amiguinho dele, entendeu? Isso é muito legal, né? Porque quando a gente fala sobre storytelling, a galera acaba achando que é fluffy. Sim. E eu falo o seguinte, porque ele sempre me pergunta, você sabe disso? Bruno, mas eu nunca vou falar sobre mim? Nunca vou falar sobre o meu escritório? E aí o que eu falo é o seguinte, você se qualifica através das suas perguntas e provocações. Sim. E você se qualifica através das suas histórias. Porque quando eu tô te contando uma história, eu tô contextualizando e tangibilizando pra você que eu já resolvi aquele BO que você tá enfrentando. Sim. Mas você tocou num ponto tão legal, só pra eu puxar esse gancho que eu achei maravilhoso.
A gente tem aqui um cliente, eu não vou individualizar ninguém, obviamente, mas que eles trabalham com gestão de crise e trabalharam em grandes crises. E vários escritórios trabalharam nessas grandes, infelizmente a gente teve essas grandes crises. Sim. Só que ele chegava para um cliente que não estava em mineração e começava a contar o storytelling da crise XPTO que ele enfrentou, da barragem que estourou, o cara fala, bom, eu não tenho barragem. Então, esse carinho com o storytelling é, como é que eu consigo pegar elementos daquela história que vão ecoar com você? Exato. E com a tua realidade, com o seu problema. Porque aquele momento que você vira e fala assim, cara, é isso. Sim. Eu falo que eu sempre fico buscando esses little cues, assim, esses pequenos sinais de compra, sabe? Então, alguns deles são um momento que o cliente... Eu tava dando uma aula de negociação, fui dar uma aula de negociação na Unicecov, porque tem uma pessoa queridíssima lá, e você fala, o que você tá fazendo lá no mercado jurídico? Mas eu fui lá porque é uma pessoa querida, eu fui dar uma aula de negociação à Cássia, e ela me chamou lá, e eu tava falando que boa parte dos conflitos em negociação não é que não é falta de concordância, é falta de entendimento. Uhum. Tanto que eu viro pra você numa discussão e falo, você não está me entendendo. Eu não falo, você não está concordando comigo. É verdade. E essa falta de entendimento, ela também se aplica, de certa forma, porque vendas e negociação envolve comunicação, no final das contas. Então, quando o cliente não se sente compreendido, compreendida, o que acaba acontecendo, eu falo que aquele ser humano fica mudo na reunião. Ele vai murchando, assim, ele vai meio que desistindo de você. Coisa mais triste. Ele vai desistindo de você. Ele fala assim, cara, eu quero que essa reunião acabe logo, porque a pessoa não me entendeu. Sim. E aí, eu acho que quanto mais você vai vendo desses problemas e mais você vai criando tua caixa de ferramentas, mais você vai conseguindo se adaptar à situação. Total, total. E uma coisa que você também sempre falava, entende o tempo da pessoa. O tempo da pessoa é precioso. Sim. Se ela tem 20 minutos para falar com você sobre o problema dela, você não pode gastar 10 falando sobre como você é maravilhoso, como seu escritório é grande, bonito e bem decorado. Total. E eu acho, Lu, eu não sei se você concorda, né? Eu acho também que a gente vai enfrentar um cenário mais desafiador. Já está enfrentando, então a gente está vendo essa pancadaria de preço. E eu falo que a guerra de preço é uma guerra que você não quer ganhar. Toda semana alguém vira pra mim e fala assim, você não sabe o quanto que o escritório tal cobrou no M&A buy side. Eu falei, cara, não sei mesmo, assim. Eu acho que sempre... Eu brinco, eu falo, cara, sempre alguém vai cobrar mais barato que você. Sim. Pode ser que o escritório atual vá num movimento de proteger a conta e faça de graça. Sim. Fala, cara, não quero deixar a Luísa entrar aqui, vou fazer... Então, assim, e de novo é uma guerra pro chão. Então, o que a gente vai ver no final do dia são ciclos mais longos. Então, mesmo esse negócio do a gente vai mais perder do que ganhar, que está absolutamente correto, eu acho que a gente precisa colorir ele um pouco e saber que às vezes é um não agora. Exatamente. E aí vem um olhar diferente. Exatamente. Eu acho que tem aquele cara que você fala, não emplacou. Sim. Não bateu o santo. Mas olha só, mesmo nesse, se aquele camarada com quem não emplacou o teu bloqueador sai, e entra alguém que você tem relacionamento, então a gente confunde as coisas. Eu tô batendo na porta, eu vou usar a Ambev só como exemplo, porque eu sou ex-Ambev, né? Tô batendo na porta da Ambev há 3 anos. Pô, mas se muda alguém chave lá dentro, muitas vezes muda a oportunidade. Total, muda o cenário. Cria um ponto de entrada. Então, eu acho que na linha disso que você tava falando da resiliência, eu acho que a gente vai ter que aprender também a qualificar os tipos de não. Muito. Você não acha? Exato, acho muito e acho que assim, desanimar jamais, não achar que… Follow-up é uma coisa importante, né, que eu acho que é algo que você mas fala. se o pessoal quer me contratar, eles vão me contratar, Lu. Gente, você não tá no topo das prioridades daquela pessoa, até né? meu barbeiro, eu passei isso pra ele. Sabe disso, né? A pessoa Juro. não tá pensando em você. Bru, o tempo eu tô inteiro. te olhando aqui, mas desculpa, depois eu vou pra minha casa, eu esqueci que eu tenho que fazer supermercado ainda, sabe? Eu tenho que fazer um monte de coisa, assim. Então você tem que ser lembrado por aquela pessoa. E, Bru, uma coisa importante aqui, a gente lê coisas muito parecidas, né? Sim. Eu virei só fã, sabe disso, então eu sigo muito seu caminho. Mas é um infinite game, né? Opa! É você assim, putz, não fechou agora. Não, mas calma aí. Isso aqui não é o fim. Vamos fazendo as coisas, Tem gente que tá me contratando hoje, Bru, que eu comecei a falar quando eu entrei no SBZ em 2018.
E agora eu tô no Tozini em 2024, putz, vamos falar, porque eu plantei uma sementinha legal, me mantive na cabeça da pessoa, e tem várias formas de você se manter na cabeça daquela pessoa sem ser chato, porque acho que isso é uma preocupação que as pessoas têm, e porque às vezes quando a pessoa enche o saco, aí você perdeu pra sempre. Se a pessoa tem ranço... Não, e peraí, o Lu, quantas mensagens você tá recebendo na física? LinkedIn agora está horrível, impossível. Né? Tá uma lama. Não, eu acho que eles me acham muito trilhardário, porque todo dia tem alguém querendo investir meu dinheiro. Eu queria falar, cadê esse dinheiro que eu também quero ver? E quando fingem que estão respondendo um e-mail seu? Ai, e falam, eu estou tentando falar com você. Eu acho que você não quer otimizar a sua carga tributária, Luísa, né? Deus, um negócio assim. terrível. E eu, como eu dou aula na SPM, e aí fica aqui também um shout-out para a SPM que tá apoiando aqui nosso podcast, mas eles às vezes me mandam coisas como se eu fosse alguém que tomasse decisão na SPM, entendeu? Então, você como professor da SPM deve ter... Eu falo, não, eu dou aula lá, entendeu? Então, não, mas eu fico... E aí, só para juntar, esse é o mesmo cliente, essa é a mesma cliente que você está tentando abordar. Se a Ser Humano tem lá diretora jurídica, porque o algoritmo filtra por cargo, Sim. né? No LinkedIn dela, ela deve estar recebendo uns 400 por semana, assim. Total. Todos nessa... Então, a gente vai ver um cliente, até pro teu ponto, mais arisco, mais arisca com isso. Uhum. E aí vem essa habilidade de você se manter... Até saiu um estudo da Thomson, não faz tanto tempo assim, da Thomson Reuters, falando o que eles chamam de top of mind awareness. Sim. A importância disso. Sim. Né? Que Sim. corrobora muito com o que você está falando. Como é que eu me mantenho top of mind? Sim. E como é que eu sei respeitar o tempo e o contexto, e às vezes eu sempre cito isso como exemplo, né? Eu tenho um cliente que a gente começou a conversar em 2019. Aí veio a pandemia. Aí, a gente já tinha tido uma reunião de prospecção super bacana. E aí, acho que 2021, ele me indicou para 2 clientes. Ainda não me contratou. Acho que foi 2022, eles fazem parte de uma aliança global aí de empresas e serviços profissionais, e ele me indicou para ser o keynote speaker do evento para América Latina e Caribe. Super bacana, chique, no último, fui lá. Não me contratou ainda. 2023, a gente começa a falar para fechar um negócio em 2024, que foi esse ano que a gente fez um trabalho juntos. Aí você fala o seguinte, por que ele não me contratou? Contexto. Às vezes os sócios, as sócias dele não acreditavam no projeto, mas ele acreditava. Sim. Então, tem também esse negócio de não esquecer que tem a pessoa que está sentada na sua frente. Muito. Ela gostar de você hoje, talvez realmente ela não seja tomadora de decisão naquele momento, ou a empresa não tem o orçamento dedicado para algumas atividades naquele momento, mas as coisas podem mudar. E outra coisa, você ganhar hoje também não é para sempre, né, Bru? Opa! Você tem que continuar no balcão. também. Exato, você tem que continuar fazendo as coisas, você tem que se manter relevante para pessoas, tem que continuar mostrando que você tem o entendimento também da mudança de cenário daquela pessoa, daquela empresa. Sim. É curioso, né? Em inglês tem momento Luciana Gimenez aqui, né? Mas tem aquele termo Business Trusted Advisor, e eu amo esse termo, né? Que se fala muito, tem até um livro mais antigo do Dave Meister, que se chama The Trusted Advisor, que vem daí, né? Mas porque você tem que entender do negócio do cliente, você tem que criar um vínculo de confiança, o trust, e você tem que trazer advice. Ele tem que sim. Eu falo que o melhor elogio que eu recebo de um cliente é quando ele ou ela vira para mim e fala, cara, eu quero você do lado para tomar decisão de negócio. Quando eu ouço isso, eu tive até um caso muito engraçado e o cliente vai ouvir, vai dar risada, eu não faço planejamento estratégico. Assim, de ponta a ponta. Mas, óbvio, se quiser que eu dê pitaco, e obviamente todo planejamento estratégico acaba envolvendo um pouquinho de desenvolvimento de negócio, venda e tal. Aí a cliente me ligou e falou, Bruno, a gente queria que você fizesse um planejamento estratégico. Eu falei, eu não faço. Ela falou, a gente já sabia que você ia dizer isso. Mas a gente queria muito que você fizesse. Eu falei, eu não faço, não vou fazer. A gente começou, mas eu saí daquela ligação, eu não fiz. Porque eu sou muito contundente, eu acho que em que eu faço o que eu sei fazer e o que eu não sei fazer. Eu não tenho problema algum, não tenho arrogância nenhuma. Eu acho que é um tiro no pé você se aventurar num negócio que você tem pouca... Porque o boca a boca negativo acontece muito mais que o positivo. Sim. Isso é verdade, isso é verdade. A gente não para pra pensar nisso. E, essas diretoras, esses executivos e executivas jurídicos, eles têm grupo de WhatsApp. Eles se falam. E pra você deixar de ser queimada é um trabalho. É muito difícil. Então eu falo, cara, e aí eu lembro quando eu desliguei aquela ligação, eu virei pra minha esposa e falei assim, eles me colocaram numa caixinha muito legal.
E eu acho que é essa caixinha que a gente tem que querer estar, sabe? Uma Sim. caixinha que você vê que o cliente está confiando em você para assuntar. Claro, claro. Para discutir projeto, para discutir futuro, para discutir plano. Porque eu não manjo do que você manja, né? Mas assim, pô, cara, assim, você pegar o basal, até porque a LGPD, no final das contas, deu uma comoditizada. Não tô dizendo que todo mundo faz bem, pelo amor de Deus, mas todo mundo fala que faz. E a gente viu isso em outros setores, né? Claro. Eu brinco que a gente vivencia no mercado jurídico, às vezes, essa vantagem competitiva transitória. Que assim que lança um negócio, tem alguns expoentes que já estavam lidando com isso minimamente e largam na frente, mas o mercado vem e se adequa. Vai, acompanha, claro. De certa forma, a gente viu isso acontecer até com M&A, porque M&A, compliance, tipo, mercado de capitais um Sim, pouco também. super. Então, a gente viu esses booms acontecendo e aí o mercado vai se adaptando. Então, você pega só o basal do trabalho em si, o papel, você vai falar, cara, não tá ali. Então, por vezes, eu tava até um cliente brilhante, ele me falou um negócio, eu falei, cara, você tem total razão. A gente tava falando sobre, às vezes, questão de tomada de decisão no M&A. Cara, o valor não tá na minuta, né? Hoje você tem muito padrão, tá? O valor tá em eu discutir com o cliente os efeitos daquilo na vida dele. Com certeza. Como que você vai conviver com essa cláusula aqui, meu irmão? Porque eu lembro, e desculpa que o raciocínio ficou longo aqui, mas eu lembro da Ambev que a gente discutia muito isso quando a gente fazia M&A. Os escritórios vinham com umas cláusulas por pós-M&A, de gestão de contínuo. Eu falei, cara, isso é impossível fazer. Do ponto de vista prático, assim. Né? Eu até lembro um caso emblemático de uma reorganização societária que a gente ia fazer. O cara, não, a gente faz uma incorporação aqui, faz meia dúzia de atos societários. Eu falei, bichão, você não tá entendendo. Eu preciso chamar meu TI, porque eu preciso emitir nota nessa nova empresa. Eu não posso ficar sem emitir nota. Eu tenho os funcionários que eu preciso migrar de uma empresa para outra, carteira de... Eu fui falando tudo o que tinha que acontecer do ponto de vista logístico e o cara não tinha a menor noção daquilo. Menor noção. Humilhante, coitado. Imagina, Bru, hoje em dia que você tem inteligência artificial para tudo que você quiser, e isso só vai, né, aumentar mais. Imagina você ser um advogado que só tem coisinha pronta. Sim, Só teu tem valor minuta tá no pronta. minutário. Exato. Bom ponto. Acabou. O valor que você agrega num negócio tem que ser muito longe disso. Porque escritório que tem minuta boa, não falta. E a galera se copia também, né? Exato, também. Eu vejo cláusulas assim, que eu lembro de ver no Piero Neto quando era estagiária. Sim. E assim, advogados bons, mesmo para resolver um problema, você vai ter muito, mas é mais. Para você se diferenciar no mercado jurídico e ser contratado dentro de um caso bacana, de uma empresa bacana, acho que você precisa oferecer muito mais. Isso tudo que a gente falou, acho super importante. Uhum. Ô Lu, deixa eu te fazer agora mudando um pouquinho para um assunto que eu sei que é um assunto que você curte bastante. Oba. E eu tô muito animado de falar sobre isso com você. Eu quero falar sobre liderança. Boa. Eu quero primeiro falar sobre liderança num aspecto geral e depois eu quero falar especificamente sobre liderança feminina. Ai, amo. Eu sabia. E olhando para liderança nessa ótica um pouquinho mais ampla e pensando nessas pessoas que agora estão... primeiro, e eu queria ver se você concorda, né? Eu acho que é um tema muito pouco debatido. Né? Eu falo a gente porque eu ainda pago meu AB, né? Mas no final eu acho que a gente... Assim, pelo menos pra mim você vai evoluindo tecnicamente na carreira e de repente você acorda e você tem uma equipe. Sim. Mesmo antes de virar sócio, né? Você nasce com uma equipe ali e às vezes você tenta replicar um pouco. E vira um negócio muito menos liderança e muito mais gestão de assuntos do que você se preocupar com aquele ser humano e no desenvolvimento dele ou dela. E acaba sendo um negócio hiper fragmentado dentro dos escritórios, né? Você tem... depende muito daquele ser humano e mesmo assim, acho que são poucas pessoas que olham isso com muito carinho, assim, né? E aí, pensando nessa sua jornada toda de transformação incrível, o que tá funcionando bem pra você quando você olha pra liderança e fala assim, cara, isso aqui foi um baita aprendizado, eu tento fazer isso. Eu sei que eu hoje, né, tô muito feliz agora de voltar a ter equipe, porque eu era só eu até pouco tempo, agora também com a Glau, com a Catarina, então, né, tudo mulher, ó. A Thaís, que é do nosso marketing, mas já faz parte aqui do nosso... Então, eu tô muito feliz de voltar a ter essa cadeira, que é uma cadeira que eu gosto muito, e longe de ser perfeito nela. Mas o que você considera que foram aprendizados marcantes? E o que foi algo que você falou, pô, eu fazia e eu fui aprender que eu tava errando, né? Então, pensando assim, em grandes aprendizados, pensando naquele ser humano que agora tá ocupando uma cadeira de liderança, mesmo às vezes não se enxergando nela, o que você pode dar de dica para essa pessoa, assim, que foi sua própria jornada, se assentando nessa cadeira? Bruno. Olha, eu acho que a coisa
mais interessante foi aprender a você liderar, por exemplo, e não por medo, né? Opa. Acho que isso é uma coisa, acho que em termos de liderança é algo que eu acho que é a mais importante de se falar hoje, né? Então, eu sempre tive grandes líderes na minha frente, grandes chefes, mas alguns deles eu tinha medo. Eu tinha medo deles, eu tinha bronca. Às vezes eu fazia um trabalho com tanto medo que nem saía muito da caixinha ali, não inovava, não era criativa, não melhorava o que poderia ser melhorado por medo de sair daquilo que estava sendo esperado. E eu acho que isso ferra muito a qualidade do trabalho e a evolução do trabalho mesmo, mas também eu acho que você gera traumas nas pessoas que você não precisava, né? Então, acho que eu nunca quis ser uma líder tirana e eu acho que os meus geridos podem, eu espero, né? Que eles achem isso. Então, acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho um erro muito grande meu, que eu aprendi a não, né, a ir por outro caminho, putz, ter que refazer isso. É mais fácil eu fazer do que passar a instrução. Ai, vou rever, deixa eu fazer eu mesma, vai. Isso é péssimo. Sim. A pessoa não cresce e você vai ter muito trabalho que não deveria ser seu. Sim, né? sim. E aí você reclama que tá atolada, mas ao mesmo tempo você também não ensina, não forma essas pessoas, não delega, né? Exatamente. Como que a pessoa vai crescer se ela não souber o que ela errou? Porque se ela entregou, foi pro cliente, pra ela tá tudo certo. Eu acho que você ter reuniões constantes e não só uma no fim do ano de avaliação, que é o costume geral, né, da nossa profissão, não sei se você lembra disso. Reuniões constantes. E 360, Bru, é ótimo você ter uma equipe agora, porque você também melhora. Não é porque você é líder que você já chegou lá, entendeu? Não. Então você é ótimo e perfeito e não tem que mudar, não. Líder tem que se atualizar todos os dias. Mas como é que é essa 360? O que você 360, faz? Eu sento e pergunto pra pessoa como ela tá se sentindo e o que eu posso melhorar. Ai, que animal. O que eu posso melhorar e o que o escritório Para pode o meu oferecer. time que tá ouvindo, eu prometo que eu vou fazer isso, eu não faço ainda. E eu acho isso engrandecedor pra equipe. Muito legal. Porque eu também, às vezes, eu não tô vendo meus erros como líder. E eu acho importante eu entender o feedback. E as pessoas, às vezes, não perguntam isso por medo. E quando chega numa posição de liderança, que você não tem que mais passar por avaliações, é muito cômodo você não passar por avaliações, Bru. Sim. É duro, às vezes, você ouvir uma crítica. Mas eu gosto, se ela é uma crítica, obviamente, construtiva, né? Claro, não é só jogar. Não é. Isso. Sim. E você Vem de um sempre- lugar bacana, né? Isso. E coisas que eu posso melhorar e tal. E também passar esse feedback para a pessoa com coisas construtivas. Porque eu acho que um feedback horroroso do tipo, eu acho que você tem que ser mais atento. É terrível esse feedback. É muito genérico, É né? muito genérico. E o que isso significa? O que significa ser mais sensacional. atento? Eu ter que tomar um remedinho para ficar super focado? Não é isso. Ser isso, refaça essa redação dessa forma. Ser específico é muito melhor. Eu acho que é por aí. E é engraçado, assim, discutando. Eu acho que eu errei muito, principalmente na época que eu era advogado, e tento consertar esses erros, assim. Acho que um erro meu foi... E aí eu ainda tenho essa dificuldade porque eu só tenho uma vogal no meu sobrenome, né? Então eu sou uma pessoa bem cartesiana, bem pragmática. E eu tenho, sim, eu acho que um mínimo de qualidade que eu espero e quero das coisas, porque eu acho que eu vejo muito da marca que a gente está construindo tem a ver com essa qualidade. Muito. Né? De curadoria das coisas, né? A newsletter que a gente tem uma taxa de abertura, eu estava contando pro pessoal, a gente tem muito orgulho, ela está em 40% de taxa de abertura. Que legal, mas aqui é muito interessante mesmo. Obrigado de eu coração. Leio tudo, do começo ao Obrigado fim. de coração. É umas dicas finais. Mas assim, tem muito suor. Claro. Não é um negócio que a gente dá um põe. super trabalho. É um negócio que dá um baita trabalho. Eu sei que você tem a sua, aliás, a gente vai deixar depois tuas redes sociais, a gente vai falar no final que eu quero falar sobre o LinkedIn também. Mas antes queria fazer mais uma pergunta. Então, a sua também, que você faz, que é super bacana. Então, eu acho que isso suor exige um padrão mínimo de qualidade. Então, acho que o erro que eu cometi foi criar, ou tentar criar mini-mis. Entendi. Eu acho que eu cometi muito esse erro, sabe? De não saber olhar a diversidade do ponto de vista mais amplo e ver que a pessoa vai agregar. Tudo bem, a gente tem que ter um padrão mínimo. Claro. Né? Claro. Tem que ter um padrão, que nem o camarada que vai fazer o checklist para levantar voo, né? A pilota ou o piloto vai ter que ir lá, vai ter que fazer. Sim, isso não tem discussão. Então, para mim, o que eu tô tentando fazer longe de eu estar perfeito é esse equilíbrio entre ter esse padrão mínimo de qualidade,
mas ao mesmo tempo ter esse lugar para as pessoas agregarem coisas Legal, completamente serem diferentes de mim. criativas, exato. Fazer uma coisa de novo. Se você fizer o que você sempre fez, qual a chance disso durar para sempre, né? Até falando em diversidade, já que a gente vai falar de liderança feminina, Não, eu já acho que podemos isso. entrar. Bom, acho que antes disso, Bru, de novo, né? O nosso ídolo maior, o Simon Sinek, ele ensina muito sobre o porquê, comece pelo porquê. Eu acho que liderança também tem muito a ver com isso. Sim, Quando eu falo de liderar, por exemplo, e não pelo medo, passa muito por isso. Quando as pessoas que estão na minha equipe, e qualquer pessoa que me conhece por mais um tempo, elas entendem muito bem os meus propósitos de vida. legal. E se elas se identificam com eles, elas vão te seguir, elas vão te respeitar. Faz todo sentido. Né? E para mim sempre isso foi muito, muito claro o que eu queria fazer, meus valores, o que era inegociável. E eu acho que você atrai as pessoas muito por aí. Sobre liderança feminina, o que eu acho? Eu acho duas coisas super importantes nesse nosso papo de hoje aqui, porque eu poderia falar 3 dias sobre isso, né? E acho que ainda não ia encerrar. Mas uma coisa muito importante, ter líderes femininas é, assim, das coisas mais importantes para a economia do mundo, porque se você não tem alguém lá em cima para falar, putz, vou chegar lá, a mulher lá de baixo, ela fala, cara, por que eu vou batalhar, passar por um monte de dificuldade que a gente passa na carreira, se eu não vou chegar lá nunca, se eu não tenho ninguém parecido comigo ali em cima, eu vou batalhar e bater num teto. Pra quê? Você desanima. Mas quando as pessoas veem que, pô, você tem alguém lá com a tua cara, tal, com a sua cor, se a gente estiver falando também de lideranças de raças, de diversidade de raças também. Tudo isso é muito importante. Sim. E outra, né, Bru, quando a gente tava falando de vendas, também tem muito isso. Você tem que se identificar com aquela pessoa de quem você está comprando serviços. Mas também um líder que vai contratar a sua própria equipe, quando ele vai contratar pessoas, também tem esse lance de identificação. Você vai necessariamente querer contratar alguém com o seu jeitinho, o seu mimimi. Imagina você replicar isso para todo sempre? Não dá, né? Primeiro que uma líder feminina se identifica possivelmente mais facilmente com outras mulheres, consegue compor o seu time com mais mulheres, mas também um líder homem, ele consegue ver, pô, lideranças femininas são muito legais. Você precisa de visões mais amplas para construir um negócio longevo, né? Algo que traga mais valor para o seu cliente, você ter outras visões. Eu acho que isso é super, super relevante. E aí, outra coisa que eu queria falar que é importante aqui para o nosso papo. Cada vez mais temos tomadoras de decisão mulheres, né? Opa! E isso é importante. E hoje a gente vê, né? Então tem uma série de movimentos no mundo, graças a Deus, para colocar a mulher no mercado de trabalho em posições que ela queira estar. E de novo, quando a gente fala desse assunto, eu não quero que toda mulher seja CEO, não é essa a minha luta. Toda mulher vai ter que ser CEO, vai ter que ser sócia de escritório, vai ter que ser diretora jurídica. Não é isso que eu tô falando. A mulher, ela tem que estar onde ela quiser estar, onde ela almejar estar e ter oportunidades semelhantes ou iguais às dos homens para isso. E quando a gente vê esse movimento mundial, né, indo para esse caminho, e você tem mais tomadoras de decisão mulheres, os escritórios também têm que se adaptar a isso, Bru. Cada vez tá mais feio você só ter homem no seu time. Claro. Você se apresentar numa reunião de prospecção só com homem. Claro. Teu escritório só ter sócio homem. Você vê aquela foto de palestra, 5 homens debatendo. Tá muito fora de moda. Ninguém Mas você acha que a gente isso. tá evoluindo, Lu, no mercado jurídico? Bru, eu sinto que sim. Uma coisa que eu acho importante é que as empresas, cada vez mais, elas têm até isso no formulário de contratação. Entendi. Não sei se você já sim, pra ler. já. RFP Já vi. ou outros formulários das empresas De liderança maiores. feminina, né? Isso, quantas mulheres sócias do seu escritório tem? Sim. Até ranking, né? Que não sei se a gente vai falar disso, mas às vezes um ponto-chave para contratação por uma empresa gringa que não conhece muito o mercado brasileiro. Também o ranking agora tem isso nos formulários de uns anos para cá. Quantas sócias são mulheres? Então, cada vez mais isso é importante. É interessante isso que você está dizendo, né? Acaba que, pelo amor ou pela dor, né? Eles vão ter que se movimentar, né? Sim. E eu acho que o cliente é um vetor importante também dessa discussão, Muito. né? E eu falo sobre isso, né? Valor igual benefício menos custo. E tem um estudo muito legal da Bain & Company, chama B2B Elements of Value, em que eles traçaram mais de 40 pontos de visão de valor do cliente. E que a gente acha que é um negócio, não, o cliente tá, eu ia falar drivado é horrível, né? Ele tá orientada muito a, não, é preço, é tal coisa. Eu falo assim, cara, tem vezes que sim, ele vai estar,
Mas o que a gente vê é que muitas vezes, eu acho que também a gente usa isso como desculpa, o negócio do preço, entendeu? Porque, e assim, de novo, né? Eu perco proposta por preço? Perco, Com certeza com sim. certeza. Só que hoje eu olho e falo, cara, minha taxa, olha só que interessante isso. Eu fiz essa reflexão outro dia. A minha taxa de conversão, ela não pode ser muito alta. Aí você fala, como assim? Do ponto de vista pragmático. Porque se minha taxa de conversão tá muito alta, a chance é que eu tô cobrando barato demais. Exato. Olha que louco isso, né? Então, assim, automaticamente. Então, só que daí volta aquilo que você tava falando. Tá bom, então vamos. Então, nesses que fecharam comigo, onde que foi a visão de valor deles? Sim. E eu acho que cada vez mais vai ser um conjunto de coisas, até porque as decisões estão mais coletivas. E se as decisões estão mais coletivas, por N motivos. As nossas soluções estão cada vez mais multidimensionais, então você não vai falar só com o jurídico na tua área. Você vai falar com outras áreas. Você vai falar com TI, me corrija se eu estiver errado, eu não manjo nada disso. Você vai falar com TI, você vai falar com compliance, você vai falar com marketing, vai fazer alguma coisa específica, alguma campanha, né? Tá ligando a proteção de dados. Então, você vai ter essa... E eu brinco, né? Se você tivesse que pedir uma pizza para 10 pessoas, que sabor que você ia pedir? Mussarela, porque é mais simples, né? Então, quanto mais gente na tomada de decisão, mais simples é a tendência deles querendo tomar. Então, quando você está falando sobre mudança, mudar do escritório A para mudar, tudo é complexidade. Quando você está falando fazer um projeto que os caras não estão acostumados a fazer. Então, você ficar muito longe dessa visão de valor e não entender onde que o cliente... E, de novo, eu não acho também, e aqui eu aprendi muito com você, eu lembro muito, eu não sei se você lembra, mas eu volta e meia te perguntava, falava, eu tô fazendo errado? Né? Porque de novo, eu tô sempre aprendendo em relação a isso. Eu tenho minha esposa é uma pessoa muito ativa também nesses temas e aprendo com ela e sei que eu tenho meus viés, né? O Adam Grant tava falando que agora tem um bias que I'm not biased. A pessoa que acha que não tem viés algum e obviamente tem, né? Claro, então, todos temos, aliás. E eu acho que a gente vai aprendendo com isso. E eu vou sempre falar, puta, cara, não tinha percebido nisso, tá? Então, eu também vou aprendendo nessa jornada. O que eu acho que é ruim é quase aquele movimento do greenwashing com esse tema. Que o cara vai e põe ali só pra pôr e compor, mas a pessoa não toma decisão, a pessoa não é interrompida em reunião, não tem, né? Entendeu onde eu tô querendo chegar? Acho que também tem esse movimento. Não é fazer porque o cliente tá exigindo. Pois é. Mas aí, Bru, eu acho que assim, mesmo se for pelos piores motivos... Você acha que tá fazendo é melhor do que não fazer at all, Bom ponto. Entendeu? Bom ponto. Não a ponto de você criar um ambiente tão hostil para aquela pessoa que realmente está fazendo a vida dela no inferno, está criando um trauma, isso não. Mas você colocar ali, porque o cliente pediu, mas a pessoa está fazendo, está se desenvolvendo, tá excelente. É um jeito da gente evoluir, né? É muito. Faz e olha sentido. que, e não estou falando só porque é a coisa certa a ser feita, porque lógico, eu tenho os meus valores e também muito porque eu sou mulher, então para mim é importante que mulheres sejam valorizadas. Não é só por isso. É também pensar só, 50% da nossa população, pelo menos, né? Acho que até tem um pouquinho mais de mulher, jogada na economia, podendo comprar coisas. É importante a mulher tá nesse papel, entendeu? Claro. E, de novo, se ela quiser estar, e se ela quiser não trabalhar, tá tudo bem também, assim como o homem. Se ele não quiser trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos, e esse for o acordo entre o casal, que maravilha. Tá tudo certo, né? Estamos evoluindo pra isso. Ô, Lu, inacreditável que a gente já tá quase uma hora te falando. Eu falei que ia passar rápido. Olha só, antes da gente caminhando pro final aqui, eu tenho mais uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte. LinkedIn, bora lá. Essa é uma pauta minha em muitos escritórios, o pessoal torce o nariz e fala, meu povo, eu sou agnóstico em relação à rede social. Hoje no B2B o que a gente faz, o LinkedIn é uma potência. Sim. E eu vejo isso muito pra mim. Eu também. E você é um fenômeno no LinkedIn. Cada post que você coloca lá bomba, mas eu também, de novo, de fora, de observador, me parece que também teve uma mudança de chave sua em relação a isso. Super. Como é que foi para você começar a molhar o pé assim nessa água do LinkedIn? Porque eu acho que a galera tem muito medo. Não sei se você sente isso, mas a galera tem muito receio e de parecer aqueles, aqueles influenciadores apelativos. Mas eu vou colocar na rede social. Não, tem um estigma terrível. Como é que foi para você? Como foi, Bru? Assim como lá no começo do nosso papo, eu falei que eu queria seguir o caminho de pessoas que eu achava que tinham uma carreira interessante ou que tinham tido sucesso na vida. Eu comecei a ver os posts de pessoas que eu gostava de seguir. Os seus, o do Gustavo Godinho, que na verdade eu super copiei o trabalho dele, ele sabe disso. Eu vi que pessoas adoravam aquele conteúdo, que aquilo era útil para alguém. Legal. E assim, eu nem fiz
meu primeiro motivo, vou ser bem sincera aqui, era para ficar no top of mind do cliente. Eu acho que é uma ferramenta bacaníssima para isso, porque você não tá invadindo espaço de ninguém. Perfeito. Você não tá lá efetivamente, vamos você tomar tá um café, atraindo, né? vamos almoçar hoje? Não tô fazendo isso. Eu tô atraindo a atenção dele de uma outra forma, que talvez, e muitas, né? Muitas pessoas podem ter visibilidade daquilo sem precisar almoçar com cada uma, todo mundo, não ia né? trabalhar, né, também. Não ia trabalhar, exato. Ia ficar só almoçando com as pessoas. E almoço é um por dia, imagina só, né? Perfeito. Aí, o que eu vi? Que tinha muito resultado, Bru. Muitas pessoas, vários leads péssimos, tá? Então, vinham até mim, por exemplo, como a gente falou, dos caras que querem investir meu dinheiro. Então, muita mensagem assim. Mas eu via que, assim, 3 dias depois de um post meu, desses mais bacanas, com conteúdo, tal, algo útil pro cliente, não só, nossa, que ótimo, ganhei um prêmio, mas esses de mais conteúdo. Logo depois vinha uma mensagem no e-mail, no WhatsApp de algum cliente falando, putz, lembrei que eu precisava falar com você sobre tal coisa. Sensacional. Ou putz, tô fazendo aqui um processo de contratação de determinado serviço. E eu via que isso era sempre logo depois dos meus pontos. Falei, pô, vou continuar fazendo, né? Sim. Então, foi por aí, Bruno. Que legal, muito bacana. E Lu, pra gente fechar aqui, pensando nesse grande guarda-chuva do que a gente falou, alguma mensagem final para quem está te ouvindo e absorvendo isso e está muito interessada essa pessoa em cada vez mais se envolver com esses assuntos de desenvolvimento de negócios, de prospecção, de venda, de relacionamento com o cliente, assim, o que seria uma mensagem final que você passaria para esse povo aí antes da gente fechar aqui com chave de ouro? Difícil, né, Bruno? Mas eu acho que eu faria um compiladão do que a gente falou. Eu falaria, olha, não tenha medo do novo. Eu acho que isso é algo muito importante. Não tenha medo do novo, dos dias que vão vir, do momento que você está passando agora. Não tenha medo. Abra-se para isso. Mesmo que hoje você esteja vivendo uma situação de crise ou de dificuldade, você tem tantas ferramentas. Hoje você tem tanta informação, tanta gente bacana em quem confiar. Faça um plano, siga esse caminho, confie no processo, as coisas vão dar certo. Sensacional. E, gente, pra gente fechar aqui, sigam a Lu nas redes sociais, a gente vai colocar o link pro teu perfil no LinkedIn. Maravilha. Tem a newsletter dela super bacana, que ela dá dicas também extra-campo, bastante, enfim, é a minha pessoa de dicas de viagem, dicas de restaurante, que eu sei que você também dá por lá, além de coisas técnicas super bacana. E eu queria te agradecer. Eu acho que essa primeira temporada pra mim tá sendo super prazerosa, porque eu tô chamando pessoas super queridas e amigas, e você foi uma pessoa que logo apareceu na minha cabeça. Eu falei, putz, eu queria muito trazer pela sua energia, Sim. pela sua história. Acho que você tem uma história super interessante, uma história de transformação, uma história de evolução, e pra mim eu sempre te cito como exemplo de disciplina, de execução, de uma pessoa que em nenhuma das nossas conversas eu te vi fechada, em nenhuma das nossas conversas. E de novo, eu também não sou aqui o rei da verdade. A gente foi testando junto e você voltando e eu falando, puxa, acho que isso aqui e tal. E a gente foi construindo e você hoje voa, brilha sozinha e tem toda a sua metodologia. Então, para mim é muito bonito de ver, né, ter participado um pouco dessa trajetória. Então, só posso te agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Bru. Falar com você para mim é sempre um grande aprendizado e estou muito feliz de participar dessa primeira temporada. Obrigado, querida. Obrigadão. O podcast Vendendo Valor tem o apoio da SPM, reconhecida como autoridade máxima em marketing na América Latina. Isso porque o marketing está presente em todos os cursos e frentes de atuação, inclusive no direito, onde o marketing se torna um pensamento estratégico que nos ajuda a entender o mercado, os clientes, criar valor, desenvolver e acelerar negócios. Aqui na SPM, o marketing não é meramente uma disciplina, um curso isolado. Ele faz parte de um eixo fundamental de formação. SPM, o inusitado em movimento. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strums com apoio da ESPM.